meu amigo médico empreendedor, você que tem interesse na área da saúde, seja muito bem-vindo ao nosso 41º episódio do Ser Médico Podcast. É muito bom saber que você está aí do outro lado nos assistindo, seja no YouTube, seja no Spotify, ou seja nas principais redes sociais. Hoje nós temos como convidada aqui a doutora Vitória Borba. Seja muito bem-vinda, doutora Vitória Borba. Obrigada pela oportunidade. Doutora Vitória é médica, endocrinologista, trabalha com metabolismo e vai falar aqui um pouquinho da área de atuação dela, um foco bastante em osteoporose, não é isso, doutora Sim. Vitória? Mas também nós vamos conhecer a doutora Vitória, que eu costumo chamar, quem é a Vitória, que é a médica por trás do jaleco. Não posso deixar de agradecer o pessoal do Eco Medical Center aqui que nos apoia, o pessoal do Hospital Ipo, os nossos patrocinadores Pironte Advogados e a Petwell, um plano 100% para pets digital, ok? Doutora Vitória, me conte para mim, assim, quem é a doutora Vitória? Como é que começou essa jornada como médica? Então, acho que eu tenho que começar lá na minha Vamos lá, vidinha, desde o início. né? Lá nos anos 60, 70, que eu me lembro. Então, eu vim de uma família muito simples e nós morávamos no AU. Né, no AU, e a minha mãe eu vou contar uma história que era muito interessante, que a minha mãe ela é de família síria, libanesa, né, de sírios, e meu tio tinha uma venda aqui na João Galberto. E ela olhava os ônibus que passavam para irem para a Barreirinha cheia de polaco, e aqueles ônibus super cheios, que ela olhava para aquele ônibus e dizia: nossa, eu nunca quero casar com um polaco e muito menos ir morar nessa Barreirinha. E aí, por fim, ela casou com um polaco, com um descendente de poloneses, e foi morar na Barreirinha, né? Não era Barreirinha, assim, né? era no AU. E eu vim de lá, tive uma infância muito boa, brinquei muito na rua, com cachorro, com bicicleta, com os vizinhos, que foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que essa oportunidade boa, né, que meus filhos, infelizmente, não tiveram, né? Mas foi uma infância, assim, muito, muito divertida. E estudei sempre no colégio público, mas eu tinha um tio médico, né, que era o casado com a irmã da minha mãe. Eu acho que isso me inspirou muito a querer ser médica naquela época já. Nos primeiros anos, não, eu queria ser professora. Eu lembro que eu fui estudar inglês porque eu queria ser professora de inglês. Então, aí eu consegui uma bolsa no Interamericano e fui estudar inglês. Mas depois eu vi que não ia ser professora de inglês, né? Aí eu pensei e pretendia, acho que olhando meu tio, a querer algo melhor e querer ser médica. Porque meu tio era um clínico, Rui Santiago, um clínico ele é vivo ainda, mas não trabalha mais, mas um clínico maravilhoso. Então, daqueles que acho que foi um dos primeiros alunos aí da Universidade Federal do Paraná, trabalhava no Cajuru como plantonista. Então, tinha muito exemplo, assim, que era um exemplo muito bom. E aí eu resolvi fazer medicina. E continuei estudando na escola pública, até que uma hora eu falei para o meu pai: olha, pai, eu acho que se eu quiser fazer medicina, eu não vou conseguir fazer se eu continuar nessa escola. Eu preciso de ir para um colégio melhor, porque o colégio público, naquela época, já não era tão bom. Né? Eu acho que teve uma fase que ele foi, mas eu estudava em colégios pequenos, perto de casa, então não era bom. E aí eu fui para o Positivo. E fiz o ginásio, né, o colegial no Positivo, e o que hoje seria o primeiro, o segundo e o terceiro ano do segundo grau. E o Positivo, claro, que me abriu assim a cabeça para estudar mais, para fazer tudo que se tem que fazer, né, para poder passar num vestibular extremamente concorrido, talvez não como é hoje, mas era um vestibular muito concorrido também, tinham menos escolas, né? Então, na época, só tinha a Faculdade Evangélica de Medicina, a Federal e a PUC. E eu não tinha condições, nem pensava em fazer vestibular fora. Isso é fora de cogitação. E aí, no primeiro ano, eu fiz o vestibular, não passei na Federal. Eu lembro que eu fui muito mal na prova de redação. E eu saí de lá sabendo que não ia passar. Não passou no primeiro ano? Não passei no primeiro ano, porque depois eu passei na Evangélica. Tá. Mas eu achava assim, poxa, será que eu vou poder fazer? Meu pai olhou e falou: não, vamos dar um jeito. Você vai fazer. E ele bancou isso de uma forma, ele falou: olha, eu não vou te comprar livros. Isso foi uma coisa muito engraçada. Ele falou: eu sei que você vai precisar de livros, mas eu não vou poder, porque eu ou pago a faculdade ou eu vou poder investir nos livros, então você vai ter que dar um jeito. E realmente a gente dava jeito.
né? Na faculdade evangélica, naquela época, só tinham 60 alunos. Então, era uma turma pequena, uma turma que todos nós nos conhecíamos, nos reuníamos na frente ali daquele prédio que hoje acho que é a pediatria ou é uma emergência pediátrica na Princesa É Isabel. isso mesmo. E a gente se conhecia muito, né? Tanto os alunos dos anos anteriores como o da nossa turma, e tinha muito contato no hospital, né? Então, essa foi uma época. Eu sou hoje professora da Universidade Federal e eu sei que os alunos demoram muito para ter contato com os pacientes. Então, naquela época, nós, ali estudando na evangélica com pronto-socorro, no primeiro ano a gente já ia para pronto-socorro bisbilhotar, né? Que bacana. Então, acho que foi isso que me motivou a fazer medicina, essa história do meu tio, porque eu não consigo ver outro impulso assim que tenha me levado a isso, Mas sabe? que bacana, como é importante a gente ter um familiar que possa nos inspirar, né? Que Sim. possa. Isso é muito bacana. Me conte que ano que você se formou. 1985. Tá. Você se formou em 85. Sim. Depois eu saí, fui fazer residência na Federal, aqui no Hospital de Clínicas. Aí fiz 86, 87 de clínica médica e 88 de endocrinologia. Então você já está com quantos anos de formada? 35 anos. Não parece. Parabéns. Já se passaram Pessoal, muitos anos, olha aqui, né? ela tem mais de 30 anos de formada, ela parece que é super nova. Já Parabéns. se passaram os Que anos. legal. Legal, obrigada. E você está muito ativa na área, né? Sim, hoje, depois de fazer, né, a residência, nós tivemos uma história de vida, eu e o meu marido, muito interessante, porque eu fiz residência, eu o conheci durante o meu último ano de residência e ele fazia neurocirurgia. Dr. Luiz Borba. Luiz Borba. E Um naquela abraço para o época, Dr. Luiz Borba. não sei se ele está nos assistindo, Mas deveria, ele vai nos né? assistir. E aí nós namoramos um ano, noivamos e casamos, antes dele terminar a residência. Tá. Porque a residência dele ainda teria mais 2 anos. E foi muito, muito legal, porque ele falou, não, nós temos que alugar um apartamento aqui na frente do hospital, porque eu estou fazendo residência, eu preciso estar perto. E eu também trabalhava no PA do HC. Então, para mim também era conveniente. Na época eu fazia já mestrado. Então, era muito conveniente. Nós morávamos ali na frente, né? Então, toda hora você estava em contato e facilitava. Então, nós fizemos a residência, terminamos. E aí, o Luiz sempre quis ir para... Ele queria ir para o interior, porque a ideia dele era de... Eu nem me lembro se ele contou essa história aqui no podcast, mas a ideia dele sempre era ir para fora do Brasil. Ele comentou. Então, aí nós fomos para o interior. E nós íamos inicialmente para Blumenau. Depois, não, porque não sei o quê. Aí nos ofereceram ir para Pato Branco. Nós fomos para Pato Branco. E nos deram uma casa. E ele dizia para mim, Vicky, nós vamos porque vou te dar 5 empregadas. Você vai ter 5 pessoas trabalhando para você. Só sei que nós chegamos nessa casa que nos deram para morar, era uma casa enorme, né? E não tinha nem ninguém para ajudar, era só eu. Então, foi muito engraçado, porque até hoje eu olho para ele e falo, estou esperando ainda. Ainda estou esperando. Mas, enfim, nós ficamos lá um tempo, depois mudamos para Blumenau, eu que não me adaptei. Entendi. Numa cidade, porque na época não tinha endocrinologista lá. E as pessoas nem sabiam o que era endocrinologia. Não tinham exames laboratoriais, era muito difícil fazer a minha especialidade naquele momento lá, mas que depois mudou muito, né? Hoje, Pato Branco era Pato Branco, a cidade já é outra, é um polo médico até, e tem muitas condições. Mas na época não tinha. E aí nós fomos para Blumenau, que foi o lugar onde a gente iria mesmo. Eu falei, então vamos. E fomos, e foi muito interessante. Eu gostei muito de trabalhar lá, tem uma cultura diferente, o vínculo das pessoas é diferente. E logo após essa estadia em Blumenau, nós fomos para os Estados Unidos. Eles ficaram um tempo lá. Ficamos 3 anos. Então, a minha vida e a vida do Luiz, né, nós fomos um acompanhando o outro e fomos fazendo essa... Eu sempre digo que foi o início da minha carreira, foi uma carreira itinerante, né? Porque eu tive que fazer isso, que eu acho que é um exemplo para as pessoas que começam a trabalhar. Quando as pessoas me dizem, eu tenho que mudar, não vai dar certo. Eu falei, gente, eu mudei mais 7 vezes. E todas as vezes deu certo. Deu certo. Então, você tem que fazer dar certo.
né? Depois disso, nós moramos no Arkansas, ficamos um tempo em Charlottesville, voltamos para o Arkansas, depois fomos para São Paulo. E nesse período você conseguia exercer a medicina? Nos Estados Unidos não, mas lá eu fiz um estágio, fiz um fellow. Um fellow, aproveitou, fez um fellow. Fiz um fellow. E essa história do fellow é uma história também Me conta. bem particular. Queremos porque ouvir. nós íamos para os Estados Unidos, estava tudo certo para irmos para Chicago. Tá. E eu ia para uma universidade, eu ia trabalhar com tireoide, porque eu tinha feito mestrado aqui com o Hans Graf em tireoide. Sim, então, doutor eu Hans. iria para lá fazer um mestrado, uma pós-graduação. Não era bem uma pós-graduação, a gente chama de fellow clínico, né? Um fellow num grupo de tireoide. Mas antes de nós irmos, o professor do Luiz, que era o professor Osama Almefti, ele foi ser Sherman na Universidade do Arkansas. E aí o Luiz falou, e agora, o que nós vamos fazer? Falei, bom, vamos para o Arkansas. E eu escrevi para a universidade, para o pessoal da endocrinologia, para o chefe que chamava Vivian Fonseca. Um brasileiro, quando você lê Vivian Fonseca, o que você pensa? Que é uma mulher. Mas ele era de Goa, era um indiano de Goa, onde se fala português, mas ele não falava, o nome dele era um nome masculino em Goa. Então, Vivian era um homem. E eu me dirigia a ele o tempo todo como... E depois, e ele não me corrigiu, nunca. Aceitou que eu fosse para lá. E quando eu cheguei, eu olhei o Vivian Fonseca, eu falei, meu Deus, por que você não me falou? Desculpa, né? Porque nós, no Brasil, Vivian é um nome feminino, né? Sim. Mas isso foi uma peculiaridade, assim, dessa história de ter ido a Little Rock. E na nossa chegada, lá tiveram várias histórias, mas... Você sabe, Vitória, que eu admiro assim, os casais de médicos. Eu acho que sempre é um desafio, sabe? No sentido assim, você ter essa complementariedade em casa, tentar não falar só de medicina. Ou é um tabu isso? É difícil ser esposa, você como médica, assim, conciliar a medicina com o marido médico? Uma curiosidade minha. Veja, sem não é só o machismo, marido sem médico, eu nada. acho que E vice-versa. Assim, é um marido que é super empolgado, que é super fanático. Como o Luiz é. Como o Luiz é. Então, eu acho assim que não foi tão difícil para mim. Algumas coisas, claro, que eu deixei de fazer ou que tive que me adaptar. Então, várias vezes, quando eu falo essas 7 mudanças, eu não teria me mudado 7 vezes. Entendi. Né? Mas eu aceitei me mudar e eu acho que isso foi crucial assim, para nós continuarmos juntos. Que bacana. Isso foi mais importante. Eu coloquei a minha família em primeiro lugar. Eu acho que sempre você vai medir, né? Custo-benefício das suas decisões. E eu acho que eu tomei as decisões corretas, né? Perseguindo e mantendo a minha família. E eu nunca deixei de trabalhar, né? Então, por uns períodos, vou te dizer que eu deixei de trabalhar quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu trabalhei, porque depois eu fui para um laboratório, e que aí que eu fui trabalhar com metabolismo ósseo. Mas depois eu fui para São Paulo e fiz consultório em São Paulo, trabalhava em outros ambulatórios, fui fazer doutorado na Escola Paulista de Medicina. Então, nunca eu deixei de trabalhar. E quando eu voltei para Curitiba, eu estava grávida, eu ganhei um bebê, o nosso segundo filho. Foram os únicos períodos que eu não trabalhei. Então, os primeiros meses em São Paulo, porque eu também tinha um nenê pequeno, e os primeiros meses depois, quando nós retornamos a Curitiba. Então, nada, nunca me impediu, nada disso me impediu. E uma coisa que eu acho que faz diferença... eu vejo assim, César, quando o casal tem um médico e um não médico, às vezes é mais difícil. E quando é assim, o homem não médico, a mulher sofre mais. Isso que eu queria saber. Eu vejo isso porque eu vejo nas minhas ex-residentes. Talvez pela dificuldade de entender a rotina da profissional mulher? A rotina, o empoderamento, né? Tem porque isso também, tem isso, né? Que, Você vai, às vezes a pessoa trabalha em outras áreas, em áreas boas, mas ainda nós temos um pouco daquela cultura do doutor, do respeito, e a pessoa tem muitas oportunidades de trabalho, de contato com as pessoas, e eu acho que para a mulher casada com não médico é mais difícil do que casada com médico. Então, talvez casada com médico você tenha uma rotina muito mais corrida e seja alguns momentos que você fica sozinho, mas acho que o contrário é mais difícil.
Pessoal, eu vejo que a doutora Vitória aqui tem uma vida muito ativa no consultório, como mãe. Conte para nós um pouquinho, como é que é a sua rotina? Bom, eu trabalho sou Tá. professora em 2 vínculos. Você é professora. Sou. Você pode comentar quais Posso. instituições? Eu iniciei, quando nós voltamos para Curitiba, tínhamos voltado dos Estados Unidos, no mesmo período, uma amiga, eu nem a conhecia ainda, a Carolina Moreira, ela também voltou dos Estados Unidos e aí o Hans me falou, olha, tem uma outra pessoa que está aqui, e aí nós trouxemos, nós duas, algo novo, que era o metabolismo ósseo. Né? Então, essa história de estudar a osteoporose, entender a osteoporose como doença, não existia. Ninguém ninguém ensinava na escola de medicina naquela época. E nós fomos lá pro SEMPRE, que no momento já estava sendo criado o SEMPRE, que é o Serviço de Endocrinologia e Metabologia da Universidade Federal do Paraná. E nesse momento a gente foi e pedimos para fazer o ambulatório de osteoporose dentro do hospital. Que ano que foi isso? Foi em 96. Em 6 a gente voltou. Era o 96, das 7 para 8, o ambulatório acho que começou em 99. E vocês que praticamente iniciaram as atividades lá? Essa é a atividade do metabolismo ósseo foi. Que bacana! E daí nós contamos com o apoio, claro, do Hans, um apoio sempre inestimável. Ele teve uma passagem muito legal, que nós fomos porque nós não tínhamos vínculo, nós duas. Entendi. E aí a direção do hospital falou assim, puxa, mas vocês não vão ter vínculo? Quem que vai me garantir que vocês não vão nos processar? Né? O Hans olhou e falou assim, eu garanto. Porque se as duas processarem o hospital, eu rasgo meu diploma. Então, foi uma confiança que ele teve na gente que foi fantástica. Que bacana, né? Então, essa é uma característica que eu vejo nele, assim, de apoiar os jovens, sabe? E ele nos apoiou, nós abrimos esse ambulatório, junto com o Sebastião Radominski, que era da radiologia, e junto com a ginecologia também, com o doutor Almir Urbanetes, que já é falecido. Sim, então, fizemos esse ambulatório multidisciplinar, e ficamos lá por muitos anos como voluntária. 10 anos nós trabalhamos as duas como voluntária. Aí que eu ia falar por que de ser professora. Então, e aí surgiu vaga para clínica médica, não para endocrinologia. Tá. E aí nós falamos, e surgiram duas disciplinas diferentes, mas na clínica médica. Uma chamava recursos diagnósticos em medicina e a outra era a clínica médica ambulatorial. E nós duas fizemos e nós duas passamos uma em cada uma. E aí eu fiquei nessa disciplina por pelo menos uns 10 anos até que surgisse uma vaga para endocrinologia. Tá. Daí eu fiz um segundo concurso, porque eu não consegui transferir para endócrino, fiz um outro concurso, então hoje eu tenho 2 vínculos. Por isso que eu trabalho lá muitas horas, né? Como professora da endocrinologia e da clínica médica. Que bacana. Mas é interessante, é algo assim que sempre é frutífero, na universidade. Né? Na universidade. Que bacana. E faz consultório. E faço consultório. Então, eu não trabalho em nenhuma outra clínica, nenhum outro local, porque realmente fica um pouco inviável. E aí faço consultório, que é o nosso consultório, divido com o Luiz, né? Então, essa coisa de poder dividir com o marido é muito interessante, né? Essa parceria, a gente lá em Pato Branco, eu ajudava, eu tinha que ajudá-lo a fazer instrumentação cirúrgica, porque não tinha instrumentador, ele não tinha, naquela época ele não, né, a gente não podia pagar, então eu instrumentava. E pra você imaginar, aí rolavam uns estresses, né? Porque eu não sabia o que eram as coisas, eu não sei o que é isso, e ele ficava bravo, passa rápido. E eu já ficava mais brava ainda. Foi interessante. Vitória, eu vou contar um episódio aqui do podcast que nós gravamos com o Dr. Luiz Borba, que eu achei sensacional. Até eu me abri para ele, disse que ninguém sabia de algo que eu tinha comentado naquela época, que é o seguinte. Ele falou que você sempre deu um apoio, às vezes, em alguns procedimentos que ele fazia, algumas cirurgias que a gente sabe que nem sempre sai tudo 100%, mas ele ligava, ele chegava em casa, às vezes, não é nem uma palavra, um abraço, e você dava esse conforto para ele, o que ainda dá esse conforto. Sabe, ele colocou isso para nós e eu disse assim, olha, doutor Borba, sensacional, porque você sabe para quem que eu mando a primeira foto de um paciente quando eu opero, eu sou cirurgião de nariz, eu faço rinoplastia, é para minha esposa, e às vezes um comentário que ela fala, assim, sabe, um coraçãozinho que ela manda, que ela gostou, me dá um alívio, parece que assim, são pequenos gestos, pequenas atitudes que nos motivam, que é
objetivo da parceria, né? Do casal, né? Que está muito ligado, né? Então, parabéns. Né? Eu achei sensacional quando ele me contou e estou passando isso para você Ah, legal. pessoalmente. Mas Que isso é verdade, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu estou lendo um livro que diz os 4 tipos de amor, né? Então, as 4 características de as amor. formas de amar. De amar. Então, eu acho que uma delas é isso. Você isso. conseguir ser parceiro, você conseguir entender os limites da pessoa. Né? Então, isso é uma vantagem que a gente tem quando você começa a observar. Né? Você para um pouco e observa. Você consegue perceber o bom. Você pode olhar o bom ou o ruim, mas eu acho que o melhor é você escolher sempre olhar a parte boa que a pessoa tem. Né? É isso aí. Mas como é importante, né? Ter assim, esse companheiro, essa companheira ao nosso lado. Parabéns. Obrigada. E para você também, né? Já Né? que Eu acho uma história bonita. Eu gosto de passar isso aqui para o pessoal aí, para os colegas, né? Que às vezes a gente tem esposos, né, na área de saúde, e às vezes a gente não se envolve tanto com o dia a dia delas, mas às vezes um comentário, sabe, que uma motivação, que a nossa vida não é fácil como médico, todos nós sabemos, né? Não é só alegria, tem os momentos difíceis, né? Tem sobrecarregado, né? E para cirurgião, acho que é pior. Né? Para vocês, acaba sendo pior do que para o clínico. O clínico emergencista, de UTI, ele deve sofrer muito mais intempéries do que a gente sofre. Né? Eu acho que nós, os clínicos, hoje, até trabalhando num sistema público, acho que o que a gente sofre mais com as limitações. Né? Então, você tem muita limitação, que o paciente tem, que você tem, e aí você quer fazer algumas coisas que não dá para aquele paciente. Né? Ele não tem condições de seguir o que você está orientando. Então, se ele lida muito com a frustração, eu acho. Essa medicina assistencial, o SUS, assim, eu vejo que a senhora sente isso na pele, né? Porque convive com pacientes, né, que estão no Sistema Único de Saúde. Se nós, assim, não vamos falar de política, que não nos interessa aqui falar de política, mas, assim, em termos de saúde mesmo, se nós pudéssemos, assim, dar uma opção para o nosso paciente dentro do SUS, a senhora daria alguma sugestão? Uma opção de tratamento, de escolhas? De saúde, assim, diz assim, olha, puxa, a saúde precisa fazer isso. Eu acho que o grande problema não é nem a saúde, eu acho que é econômico. Sabe? O que eu vejo lá no dia a dia, no os pacientes, público, as condições são muito de educação, precárias, né? eu acho que se nós pudéssemos dar, se eles tivessem educação, eles teriam mais saúde, com certeza. Acho que o problema básico é a educação. Então, o paciente, muitas vezes, coisas simples, César. Faz uma receita e hoje nossas receitas não tem nada escrito. Então, as receitas, elas são todas feitas no computador, são impressas, se entrega. Eu dou uma aula que é um ambulatório onde os alunos atendem e depois nós discutimos. Então, a gente faz isso, eles agradecem os pacientes, eles ficam maravilhados. Imagino. E agradecem muito, porque é uma consulta super completa, né? E você entrega, explica, e eles não entendem. Então, não é porque ele não quer entender. Né? Então, ele volta depois e não fez nada daquilo. É porque tem uma limitação intelectual, né, de entender aquilo que ele lê, o que ele escuta. Então, eu acho que o básico para a saúde ainda é a educação. Interessante essa observação. O básico na saúde é a educação. Eu acho que se ele vai ter oportunidades na vida melhor, né, e aí ele vai conseguir ter uma saúde melhor, ele vai conseguir fazer prevenção, porque a gente só dá, eu acho que não é o ponto. Então, eu acho que mesmo para o paciente, nessas condições, claro, o mínimo ele precisa ter. Mas se eu dou o mínimo, e mesmo aquele remédio que tem no posto, ele não entende e toma errado, não adianta. Não adianta nada. Então, eu ainda vejo que nós estamos muito longe do ideal, né? Mas isso seria, assim, acho que um grande movimento, sabe? Interessante, gostei. Porque, como que você ensina um diabético a fazer insulina quando ele não sabe ler? Né? Não tem ninguém junto com ele. E ele fica sozinho em casa e precisa tomar insulina várias vezes ao dia. É difícil, é muito difícil. Então, desculpa aqui a minha ingenuidade, como é que faz? Aí a sugestão, né, que a gente solicita, que hoje ainda bem que tem, mas pouco tempo atrás não tinha, então às vezes a gente pede para uma vizinha ir lá e aplicar, para alguém que venha, e às vezes não tem. Né? Acho que foi o mês passado, tinha uma paciente que tinha dificuldade visual,
né? Não enxergava Entendi. e não tinha ninguém. Aí o que você faz? Tem umas canetas, né? As canetas de insulina, ensina a contar os cliques. Então, é só que ele entendi. não vai ajustar a dose da insulina, não vai fazer, vai fazer uma dose fixa, mas vai contar os cliques, tá? Então, Entendi. às vezes, quem sai de casa já deixa pronto para poder aplicar depois. Você fica tentando algumas maneiras, mas Pessoal, muito interessante, hein? Às vezes, para a gente poder exercer uma medicina, a gente tem que pensar sempre que tem uma questão educacional, aí, de educação básica do outro lado. acho que é fundamental, César, Né? que as Fundamental. pessoas tenham essa Na educação. escala de Maslow, ali embaixo, educação. É. Né? Doutora Vitória, como é que é hoje a sua rotina em termos de osteoporose, metabolismo? Que tipo de paciente que normalmente ele procura no consultório? Então, acho que como é uma especialização um pouco mais... É uma super especialização dentro da Isso. endocrinologia, da reumatologia, algumas vezes da ortopedia. Então, a ginecologia também atende. Mas eu procuro fazer algo muito direcionado, né? E o paciente que me procura são pessoas de meia idade ou Tá. pessoas que já têm alguma complicação. A maior parte, infelizmente, são pessoas que já têm complicação da osteoporose. E que tipo de complicações, por exemplo? Fraturas muitas vezes múltiplas ou já tem alguma complicação postural por causa das fraturas que aconteceram antes, ou que tem um distúrbio metabólico, como uma situação que é o hiperparatiroidismo, onde tem o cálcio muito alto. Então, Entendi. são essas pessoas que procuram. É muito comum a filha vir trazer, ou o filho vir trazer a mãe ou o pai Também com a o consulta, familiar. porque já está numa fase mais adiantada, ou da própria doença, ou já tem uma idade mais avançada. Então, hoje, os pacientes que eu atendo, muitos são idosos, né? Então, você tem que ter um tempo de consulta muito maior, porque demora mais no consultório, demora mais no SUS, demora mais em qualquer lugar, se você for atender um idoso. Então, a gente tem que estar preparado para isso, para respeitar esse timing, né? Esse tempo do idoso, para levantar, para sentar, para tirar a roupa, para você poder examinar, tudo é mais demorado. Então, é um tipo de paciente que merece uma atenção mais especial. E aí sempre vai vir acompanhado, que é uma coisa boa, porque aí o problema é quando muda o acompanhante muitas vezes, né? Mas Que pode acontecer, né? pode acontecer, claro, os filhos se intercalam, né? Mas basicamente é mulheres ou homens mesmo. O homem vem quando ele tem muita complicação. Nós temos alguns ouvintes que são leigos, então eu vou fazer Uhum. algumas perguntas bem leigas, me Pois perdoe se eu não. tiver mais assim para poder, de repente, esclarecer alguns pacientes que, de repente, não entendem assim, uma linguagem um pouco mais técnica. A osteoporose é uma doença, Sim. ou ela pode ser uma situação fisiológica, normal da idade? Então, antigamente, o que se pensava? Né? Tem uma foto na internet que é muito interessante, é de uma paciente japonesinha e que ela vem assim, retinha, né? Então ela começa lá na jovem, retinha, e ela vai até que ela fica com uma cifose bem importante. Então, isso seria a história natural. Pois é. Se você não intervir, mas você deixa um paciente, por exemplo, um paciente diabético ficar evoluindo no diabetes sem tratar, sem fazer Não. nada? Não. Né? Hipertensão, você deixa ele infartar ou ter um AVC sem tratar? Não. Também não. Então, é a história da osteoporose, que muitos anos a gente ficou olhando para isso. Ah, é natural. A pessoa está velhinha, claro, caiu, quebrou o fêmur. É normal isso. Não é Então, normal. não é normal. Aí que está a história. Então, ela, por ser uma doença que não dói, que a gente chama de uma doença silenciosa, as pessoas passam anos. Se você não fizer uma busca ativa, não prestar atenção no que são fatores de risco, história familiar, e mesmo fraturas. Muitas pessoas já tiveram fratura de braço, mesmo fratura de fêmur de um lado, aí tem fratura do outro lado, né? E não foi feito o diagnóstico. E qual que é a sua sugestão, então? A partir de que idade, de repente, a gente tem que começar a pensar sobre osteoporose? Tá, Existem, assim, alguns indicadores, existem, assim? claro. Então, a gente fala que começa lá na infância, Tá. para as crianças. Fazer uma atividade física, tomar sol, tomar leite, né, leite e derivados, que tem uma moda agora de não tomar leite, mas que precisa para a formação, porque a gente chama de pico de massa óssea. Então, nós formamos uma massa óssea, um pico, e a partir daí você vai começar a perder. Né? Nós perdemos massa muscular a partir dos 35 anos, vai perdendo bem devagarinho. E a massa óssea também acontece isso.
Só que na mulher vai perder com a menopausa. Então, a menopausa é um marco. Perfeito. Né? Então, aí é a hora que você começa. E os ginecologistas estão atentos a isso. Né? Mas a mulher, por exemplo, entrou na menopausa, já tem uma história familiar, a mãe fez fratura de quadril, ou o pai, ou já teve uma fratura de punho, ela tem que se antenar, porque essa paciente tem muito mais chances, né, de ter osteoporose e de fazer outras fraturas. Né? Então, fratura prediz fratura. Quando eu faço uma fratura, eu vou dobrando o meu risco de ter uma nova fratura, principalmente nos 2 primeiros anos. A osteoporose causa dor? Ela diretamente não dói, mas ela causa microfraturas, principalmente nas vértebras. Né? As vértebras fraturam, você vê uma paciente com uma cifose bem importante, né? Quase olhando para o chão, e às vezes se pergunta, a senhora já fraturou a coluna? Ela vai dizer, não. Mas isso foi acontecendo lentamente, ela teve pequenas dores lombares, dores torácicas, e nem deu bola. Então, por isso que a gente chama que é uma doença silenciosa. Ela só vai doer quando você tiver essas fraturas e quando tem uma deficiência muito grave de vitamina D. Então, quando tem a osteomalácia, que a gente diz, que é um edema, né, em volta do periósteo, então aquilo dói. Né? Então, aquela capinha, né, para as pessoas que não sabem o que é o periósteo, é a capinha que cobre o osso. Isso incha. E aí dói. Né? Aí que estão as terminações nervosas. Que maravilha, nervosas. Nós estamos tendo aqui uma aula, pessoal, de uma forma muito didática. Parabéns. Obrigada. Então, isso é que dói. Então, você não sabe. Se não tiver isso, você vai passar. Você vai passar. Até ter uma fratura maior, uma complicação de uma fratura, né? 7% das pessoas que têm fratura de fêmur morrem no hospital. Isso é da literatura. Talvez até em alguns locais seja muito pior. É uma incidência alta, né? É alta. E hoje a gente não admite mais isso, né? Nós sabemos que essa maturidade, idade mais madura, né, a terceira idade, vai ser cada vez mais frequente a população de idosos no mundo, né? No mundo. Diz que em 2050 vai ser a soma dos jovens mais as crianças, vai dar a população de idosos no mundo, né? Deixa eu perguntar para a senhora, como é que nós estamos preparados em termos de saúde para absorver essa questão do idoso relacionada à osteoporose ou não? Existe orientação, prevenção nesse sentido? Então, tem se trabalhado um pouco Isso é nisso. discussão em Isso congressos? Agora acabei de vir do congresso do BRADO, que é o Congresso Brasileiro de Osteometabolismo, e se discutiu isso. Nós tivemos uma mesa justamente sobre isso, falando uma das minhas áreas de pesquisa, né, é de sarcopenia. Sarcopenia é a diminuição dessa função, né, da função muscular. E se falou muito disso, porque a pirâmide, ela é assim. Exato. Né? Hoje ela já está assim. Já está abrindo. E vai ficar assim, vai abrir mais. Então, nós vamos ter muitas pessoas de idade, porque as pessoas estão vivendo mais, as condições são melhores, e nós temos que nos preparar. Se nós estamos totalmente preparados, claro que não. Né? Precisamos formar muito mais geriatras, os próprios clínicos precisam aprender a lidar mais com o idoso, né? Porque eu vi uma geriatra falar muito bem, ela falou assim, tratar do idoso, da hipertensão do idoso como você trata do adulto, não é a mesma coisa, porque os alvos, né, para o diabetes, para a hipertensão são completamente novos, são outros, você tem que pensar assim, não, ele não vai fazer complicação crônica em 20 anos, porque ele não vai viver 20 anos. E às vezes é difícil você pensar nisso. Sabe que às vezes eu tenho dificuldade no ambulatório, os alunos, não, vamos tratar isso. Aí eu penso, deixo para falar depois, mas vamos pensar, né, nos fatores de risco, no tempo de vida, qual que é o benefício que ela vai ter, quanto tempo que você vai ter para prevenir essa doença que você quer prevenir. Então, a gente tem que pensar nisso, porque às vezes o tratamento pode fazer mais mal, né? E o que eu acho que nós não temos um preparo é, assim, em suporte físico para esses pacientes. Né, em suporte de atividade física, de casas de repouso que consigam abrigar essas pessoas, casas que façam atividades. Principalmente, né? Aqui no Sul, né, no Brasil, né? Até nos Estados Unidos já tem um pouquinho, não tem? Sim. Lá eles estão, na Os Europa, nos livings, Estados né? Unidos, eles já estão muito mais preparados, né? Lugares que você passa o dia e faz exercício e faz terapia ocupacional e muda a cabeça do idoso, né? Então, acho que nós precisamos nos preparar para isso. É um país jovem, mas que já não é mais tão jovem, né? É um mercado muito grande. Muito grande. Né? Em termos de saúde, em termos até de economia aí que vai vir pela frente, não é isso?
E nos Estados Unidos tem uma vantagem, que aí é o ponto econômico, né? Que eles têm reembolso por isso. Eles têm quem pague, até o Medicare, o Medicaid, eles pagam essa atenção, né? Inclusive ir para uma casa de repouso. E aqui ninguém vai pagar, né? É caríssimo. E eu li um negócio interessante que algumas famílias estão já fazendo até um plano como se fosse um plano de previdência privada, mas não é previdência privada, é para o nursing home. Para poder ter um lugar onde ficar, como se fosse uma village, né? Onde tivesse toda assistência de saúde, com terapeutas, né? Para que ele não precise desembolsar esse valor lá na frente. Eles vão pagando em vida. Uhum. Né? Isso é bem interessante. E tem os lugares, já existem, né? Uma paciente me contou, ela é uma paciente que tem condições, né? Condições muito boas, por sinal, e ela morava numa casa muito grande e com muitas pessoas trabalhando para ela, e ela cansou, sozinha, morando naquele lugar. Ela falou, não, vou sair daqui, vou deixar para os meus netos. Um dos netos foi morar lá. E ela foi para um centro de convivência que é muito legal. Então, o que são? São apartamentos que tem toda a estrutura de um apartamento pequeno, assim, um quarto e sala. Então, ela tem cozinha, tem tudo para ela ali, um banheiro social, um banheiro, ela pode receber visita, como se fosse um apartamento de um quarto. E, ao mesmo tempo, ela tem nesse lugar, tem refeitório, ela tem toda a parte de jogos, de educação, de atividades intelectuais, de tudo. Então, ela pode fazer fisioterapia, atividade física. Se ela não quer ir almoçar lá, quer fazer a própria comida, ela faz, ou se ela quer que traga uma comida. Então, mas é algo assim que nós estamos falando de R$20 mil por mês. É isso então, mesmo. Se você pensar nisso, quantas pessoas vão poder pagar esse valor? Então, nós precisamos pensar, né, que a maioria da população não vai. Então, teríamos que nos preparar para poder até receber em casa essas pessoas, na própria casa, eles terem essa estrutura, né? Interessante. Mais uma vez, né, tem uma questão social aí, Como econômica por trás, né? Nós temos um estudo que eu li, parece 340 mil idosos em Curitiba, sabe? Em Curitiba, e me parece que somente 10 a 12% que tem condições classe A, B, de ter exatamente isso, que é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco para a gente poder dar toda essa assistência que eles precisariam com dignidade, né? Com uma qualidade de vida melhor. Então, daí você chega para um paciente no ambulatório. Eu chegar no meu consultório e falei, a senhora, nós precisamos adaptar a sua casa. Porque tem toda uma necessidade de uma pessoa com osteoporose, numa terceira idade, que já tem limitações físicas, você precisa ter uma casa adaptada. O que é isso, né? É tirar os tapetes, talvez amenizar as escadas, colocar corrimão, muitas não têm corrimão, colocar suporte para levantar do vaso sanitário, que é uma coisa básica, né? Então, você precisa de todas essas detalhes que às vezes a pessoa e todos esses não tem condições nenhuma, né? De bioengenharia, que chama, né? Sim. A senhora orienta para a família? A gente orienta, com certeza. Bacana. Assim, que faz parte, né? Faz parte, porque coisas simples também, né? Acender a luz quando vai ao banheiro de madrugada, né? Que às vezes está o companheiro do lado, você não quer acordar. Quedas e fraturas. Levanta à noite, já meio tonta, porque toma antipertensivo, né? E aí acaba caindo, ou tem o tapetinho ali no banheiro, do lado da cama. Então, tem coisas básicas que dá para orientar, né? Mas tem outras que você precisa de um aporte financeiro para que sejam feitas. Bacana. Hoje, para o paciente que quiser, de repente, marcar uma avaliação com a doutora Vitória, é no consultório? Sim, no consultório, ou até a gente atende, pode vir eu faço ambulatório à tarde, oriento ambulatório, né, de osteoporose, que nós temos toda terça-feira à tarde no Sempre, no Hospital de Clínicas. Eles vêm através da prefeitura, mas chegam lá. Parabéns pelo trabalho social, né? Pelo trabalho da comunidade aí, de uma maneira geral. Isso é muito bacana. Veja que não é só a questão do retorno financeiro, é uma questão muito maior. É de saúde pública, né? Isso Saúde é bacana. Pública. E é algo assim, eu sou super motivada, né? Com a vejo, medicina, com o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Então, já é o meio caminho andado, né? Eu jamais vou deixar de fazer o que eu gosto, porque aquilo não é tão lucrativo. Claro, dentro da endocrinologia você pode ter áreas mais lucrativas, né? Mas a gente acaba se apaixonando por algumas coisas e vai em frente. Eu queria explorar um tema aqui, que é a educação
do médico, do residente. A senhora trabalha com residentes. Com residentes e com alunos. Tem percebido alguma mudança na questão comportamental desse pessoal? Não. Aqui é papo reto, é transparente. A gente tem percebido ao longo do tempo, né? Mas também, César, eu vejo assim... É fruto de todas as mudanças que nós temos. Todas as mudanças... eu acho assim, os residentes nunca são iguais, né? Então, você tem grupos que são mais coesos, tem pessoas mais interessadas, outros menos interessados, mas de uma forma geral é muito produtivo trabalhar com a residência, né? Porque você tem que... Eu lembro de uma aluna, às vezes eu olho... Hoje ela está lá em São Paulo. Ela só dizia, por quê? Então, o que é uma pessoa te perguntando por quê? Te obriga a estudar, a ler, a se perguntar o porquê, né? Então, é sempre muito produtivo. Mas os residentes mudaram, né? Da minha época, o que acontecia? A gente não podia trabalhar, né? Se não era proibido trabalhar. Eu lembro de um residente da pediatria que foi expulso, porque ele trabalhava. Era a minha época a também. tua época também. Então, a gente não podia trabalhar. Então, existia realmente... Os residentes, quem quisesse, morava. Quem morasse fora de Curitiba podia morar dentro do hospital. Por isso que era residência médica, né? Então, você morava. Tinha a moradia dos residentes lá no HC para mulher e para homem. Então, o meu marido morou lá, né? Nessa moradia até que saiu porque nós casamos. Mas, então, era uma dedicação muito mais ampla. Hoje eles trabalham, alguns ficam preocupados na viagem que vão para a Europa, mas a maioria eu acho que é boa. Sabe? Que ainda eu vejo que é uma oportunidade que eles têm de evoluir, né? E eu digo para os nossos residentes que é a maneira que ele tem de se identificar, né? Quando você se identifica como endocrinologista, ou como no teu caso, ele é o que você é? Você não vai dizer eu sou médico, você diz eu sou otorrino, né? Então, eu acho que a residência te dá uma identificação. Uma identidade. Uma identidade. Você vai participar, vai fazer parte desse grupo, que é uma elite, gente. Isso mesmo. É uma elite lá na pirâmide, né? Então, é muito boa essa identificação. E aí tem prova, né, de título de especialista, que é o outro, não termina na residência, né? Ele vai ter que fazer a prova de título, que eu tenho certeza que na otorrino também deve ser bem difícil. Então, isso vai fazendo com que as pessoas se aprimorem e acabem dando valor à residência médica também. Eu acho que eles são bons. Os residentes, a princípio, são bons. Eu pergunto porque o ser médico, né? Eles já são médicos, mas o ser médico, que é essa identidade que nós estamos falando, ela é construída, é uma jornada, né? Dentro desse conceito de ser médico, qual a sua... De repente, a sua sugestão... Vamos pensar assim, César. E uma pessoa que não consegue entrar na residência? Ele é tão médico quanto a gente que fez residência ou fez mestrado, doutorado, como eu fiz. Ele é médico. Boa. E tudo vai depender muito mais dele mesmo, de como ele trata o seu paciente, como ele estuda, como ele vai... E muito importante ele saber a limitação, né? Eu acho que isso é uma coisa, é uma característica do bom médico. Ele ter bom senso, que é metade do caminho. Dr. Assir Rashid dizia isso, né? Se você não fizer nada, daqui uns dias o paciente já vai ficar bom. A maior parte fica bom. Não complique, não estrague a vida dele. Só deixa ele evoluir por ele mesmo que ele vai ficar bom. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado só para não atrapalhar. Mas a pessoa que não tem essa... Ele é médico, né? E se ele tiver esse amor, ele tiver essa dedicação ao paciente, ele vai estudar, ele vai investigar aquela doença, ou ele vai assumir que não consegue e vai mandar para frente, vai encaminhar para alguém. Mas eu procuro ensinar os alunos, pelo menos aquela básica. Eu digo para eles na aula, isso vocês têm que saber. Em qualquer lugar que você esteja, você tem que saber. Esse mínimo aqui precisa saber. Né? Dentro da endocrinologia, saber diabetes, saber um pouco de obesidade, de tireoide. Ele precisa saber o que é um hipotireoidismo, que trata com uma medicação e não com a outra, que é o contrário, porque eu fazia ambulatório em serviço público e eu recebia paciente com hipotireoidismo tomando o remédio para hipertireoidismo. Então, isso acontece. Isso acontece. Acontece. Então, a gente precisa que as pessoas respeitem o próximo, quem está ali na frente dele, né? Doutora Vitória, sensacional. Nossa, é uma médica e tanto aqui, hein, pessoal? Vale a pena conferir esse 41º episódio
com a doutora Vitória Borba. Doutora Vitória, vamos tirar o doutora, vamos falar da Vitória agora. Quero conhecer um pouquinho mais. Quem é a Vitória? Entendendo uma indicação de um livro. Não, eu leio bastante, eu gosto dele, é um dos meus hobbies, né? Então, Entendi. eu poderia te indicar vários, mas Mas um que é... um que eu acho que me marcou e que eu acho que traz, assim, muita... Eu adorei, porque meus filhos são advogados, né? Aham. E aí um deles leu, eu já tinha lido alguns livros do Dostoiévski, mas não tinha lido esse. Aí ele falou, mãe, leia que você vai gostar, que é Crime e Castigo, né? Do Fyodor Dostoiévski. É muito interessante, porque é um livro que ele mostra para a gente que a consciência é mais importante que tudo. Eu acho que é a segunda vez que nós tivemos essa indicação do Dostoiévski, né? Ah, é? Mas eu vou dizer que, olha, eu não li esse livro, eu vou ter que ler agora. Mas ele é bom. É Porque- diferente, por exemplo, dos Irmãos Karamazov, que é muito difícil de ler, né? De Miseráveis. Esse é fácil de ler, ele Pessoal, te prende. uma excelente dica. Bora lá, vamos ler esse aí, então. Então, tá, Boa dica. deixei a dica. Um filme. Eu acho que o que eu gostei, porque eu sou muito mãezona, então, para mim, esse foi um filme que me marcou. Tá. A Vida é Bela. A Vida é Bela. Porque acho que o amor de um pai para um filho ali foi o máximo, né? Então, acho que a tradução de amor, assim, É um lindo de filme. paz, É muito bonito. Então- Isso, que bacana. Completa essa sentença assim para mim. Tempo é precioso. precioso. Então, obrigado pela preciosidade do seu tempo hoje aqui com a gente, né? Disponha, foi né? muito legal. Gostei. Bacana. E ser médica? O que é ser, na verdade, ser médica para você? Eu acho que é um empenho, né? Além de tudo, é uma dedicação e um empenho, né? E muito respeito pelos outros. Sendo médica ou médico, acho que o respeito é o primeiro, né? E acho que a empatia é a segunda coisa. Você precisa ter empatia por quem por quem você está atendendo, né? Seja qualquer que seja a doença, você precisa ter empatia, porque às vezes, é claro que eu lembro de situações, César, de pronto-socorro, porque eu trabalhei bastante tempo em pronto-socorro, em emergência, e às vezes eu olhava, eles traziam pessoas da rua, né? Porque encontravam, na rua não tinha SIAT, né? Naquela época, então vinha tudo, que era clínico, não tinha posto 24 horas, né? Então vinha tudo ou para o HC, ou para o evangélico, ou para o Cajuru. E aí vinha aquelas pessoas da rua, todos sujos, às vezes com fezes na roupa, e era duro, né? Então, mas mesmo essa pessoa precisa de atenção. E aí eu vou valorizar aqui o trabalho da enfermagem, né? Porque são os que mais sofrem nessa situação. Então, eu acho que essa empatia, se pensar naquela pessoa que está no fundo do poço como um ser humano, e também nas outras que vêm no teu consultório particular ou no ambulatório, acho que essa empatia é importante. Se olhar a pessoa, que ela não está ali à toa, ela chegou ali porque ela precisa de você. Pessoal, sensacional. Quer deixar uma mensagem final? Eu acho que é viver a vida como ela se apresenta para você. Você sempre pode melhorar, mas você tem que tirar o que é de bom que está te trazendo. Então, eu fui uma pessoa que me adaptei muito. Eu acho que ter a capacidade de adaptação para o médico é fundamental. Olha aí, em vários insights aqui. Pessoal, eu sou fã desse casal, doutor Luiz Borba, doutora Vitória Borba. Não os conhecia antes, né? E quando o doutor Luiz esteve aqui, também achei ele uma pessoa sensacional. E vejo que é isso mesmo, ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Isso mesmo. Né? Parabéns. Obrigada, Parabéns pela obrigada. jornada sua como médica, professora. Vejo que ela tem uma preocupação muito, assim, muito contextualizada com a classe de saúde como um todo, sabe? Não só com os médicos. Enfim, gostei muito. Foi um prazer, gostei também. Muito bacana. Muito bom. Pessoal, estamos encerrando então aqui o 41º episódio do Ser Médico Podcast. Em primeiro lugar, obrigado, doutora Vitória Borba, pelo seu tempo, tá? Pelo seu precioso tempo. Eu não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores, Hospital Ipo, Eco Médico Center, nossos patrocinadores, Pironte Advogados e a Petwell. Muito obrigado pela parceria de vocês e convido vocês a vir nos assistir. Bora lá!